Graças e paz, irmãos. Vamos começar o culto dessa noite. Vamos baixar nossa cabeça, vamos orar ao Senhor. Vamos pedir a Ele a orientação do Seu Espírito Santo para esse momento de culto. Pai, nós nos encontramos em Tua presença e o Senhor sabe como somos gratos ao Senhor, porque é o Senhor quem tem dado a vida a cada um de nós. Foi o Senhor quem cuidou da gente desde o nosso nascimento e até hoje o Senhor vem cuidando de nós de uma maneira tão maravilhosa. Obrigado porque somos os teus filhos, viemos aqui foi para te adorar, para derramar o nosso coração diante da tua presença, porque nós sabemos, Pai, que a tua misericórdia é grande para conosco. Então, em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor que os teus ouvidos estejam inclinados à oração que se fizer nesse lugar. Que o Senhor possa ouvir cada pedido, Pai, cada clamor, cada desejo do coração do teu povo. Que nessa noite o Senhor venha também responder às nossas orações e o Senhor venha solucionar as nossas dificuldades, a fim de que a gente, ó Deus, se ache mais desatrelado dessas questões e a gente possa se dedicar mais ao Senhor com alegria, com prazer. Pedimos ao Senhor em nome de Jesus que o teu Espírito Santo também possa estar abençoando a vida dos teus filhos que nesse momento não poderão vir à tua casa por uma razão ou outra, mas estarão impossibilitados de estarem aqui. Que o Senhor esteja cuidando de cada um deles, que o Senhor esteja dando saúde, graça, presença, direção e cuidado. É assim que nós oramos, meu Pai, mas oramos muito agradecidos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos cantar ao Senhor nesse momento. Quero convidar o grupo de louvor, não, se não temos, né? Ok. Quero convidar os irmãos apenas para que possam abrir a sua Bíblia e nós vamos ler o livro do profeta Isaías, capítulo 43. Nós iremos ler os versos 10 a 11. Livro do profeta Isaías, capítulo 43, versos 10 e 11, que diz assim: Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo a quem escolhi, para que eu saibais e me creiais, e entendais que eu sou o Senhor, eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Nós estamos no mês de campanha pró-missões mundiais, e a gente precisa tomar a consciência diária da nossa responsabilidade no engajamento dessa obra. Deus não deu aquele comissionamento apenas aos 12 apóstolos. Ele estendeu esse comissionamento a mim e a você também. Todo aquele que um dia teve o privilégio de ter um encontro pessoal com Jesus, que foi mudado, transformado por Ele, foi perdoado dos seus pecados e declarado membro da sua família, tem agora a mesma responsabilidade dos apóstolos de divulgar a boa palavra de Deus. É por isso que Isaías diz que nós somos testemunhas do Senhor. Meus irmãos, vamos iniciar o nosso momento de pedidos de oração. Nós temos algum irmão que deseja colocar diante do Senhor um pedido, uma palavra de agradecimento? Ok, irmão Silvano.
Amém. Amém. Nosso Deus é bom. Irmã Marta, a irmã Lourdes. Pedido de irmã Lourdes é para a gente orar pela nossa nação, a gente saber lidar com essas questões difíceis que temos aí da pandemia. Irmã Marta. Amém. 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 Há um outro pedido? Ok, então nós temos 2 motivos de gratidão, né, irmão? O irmão Silvano e a irmã Marta, agradecendo a Deus, como Deus tem trabalhado na vida dos seus filhos. Né? E também o pedido de irmã Lourdes. Mas eu gostaria também de continuar estendendo o pedido aos irmãos em favor do pastor Sodré. O pastor Sodré ainda continua na UTI, tem tido algumas melhoras, mas são melhoras leves ainda. Mas a gente agradece a Deus, ele tem 94 anos de idade e o estado de saúde dele realmente chegou a uma situação bem delicada. Mas Deus interferiu, nenhuma dúvida a respeito disso. Deus interferiu de maneira poderosa e hoje ele está na UTI, mas já conversa com as pessoas. A Priscila, inclusive, a irmã Priscila esteve com ele hoje à tarde, ficou a tarde toda com ele. Ele conversa já com alguma dificuldade, mas conversa, já estubou, mas continua ainda na UTI. A pressão dele não conseguiu estabilizar ainda e os médicos estão esperando isso e algumas outras questões para que ele possa ser liberado para o apartamento. Então vamos estar orando pelo pastor Sodré. Não é por ser meu sogro, mas é um homem de Deus. Com tudo que você possa imaginar em torno dessa expressão. É um homem de Deus, um homem especial, um santo homem de Deus. E nós louvamos a Deus por essa vida. Vamos orar nesse momento, meus irmãos. Quero pedir a 2 irmãos voluntários que possam orar ao Senhor. Agora eu gostaria que você viesse aqui à frente, para que você pudesse ser ouvido nesse momento de oração. Não é? 2 irmãos, um que esteja orando em favor da nossa nação, esse período de pandemia que tem assolado a nossa nação, quantas mortes têm acontecido, não é? Recordes estão acontecendo, parece que ela ainda não chegou no pico. Que a gente esteja orando por isso, para que Deus possa preservar a nossa nação, preservar o seu povo. Irmão Carlos, então estará orando nesse sentido, pela nossa nação, nosso estado, nossa cidade, né? E o povo de Deus, de uma maneira geral também. E o irmão Glaucio poderia estar orando pelas pessoas que estão agradecendo a Deus, não é, pela dádiva
que esses irmãos mencionaram hoje à noite, e orando também pelos enfermos da nossa igreja, pelos idosos da nossa igreja, para que Deus gere o cuidado necessário sobre cada um deles. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, queremos te agradecer, Senhor, pelo privilégio de mais uma vez estarmos aqui em Tua casa, com o intuito de render adoração ao Teu nome, ó Pai. Somos extremamente carentes de Ti, e que o Senhor, ó Deus, nunca retire de nós as Tuas mãos, ó Deus, pois dessa forma sucumbiríamos, ó Pai. Quero te apresentar o nosso país, estendendo a todo mundo que vive esse mal da pandemia, Senhor. Tem limitado tantas ações, seja as pessoas nas suas atividades, seja as pessoas nos seus momentos de lazer. Foi um rebuliço muito grande, mas nada fugiu ao teu controle, ó Pai, porque o Senhor tem o controle de tudo em tuas mãos. Eu te peço, Senhor, que o Senhor possa agir na vida do teu povo, para que possamos endireitar as nossas veredas, porque o mais importante de tudo é colhermos, ó Deus, experiências nas provações, ó Deus, e que possamos mudar, ó Deus, inteiramente em busca de um aperfeiçoamento espiritual, na busca de santidade, intimidade contigo, porque tudo aqui passa, ó Deus, mas esse vínculo com o Senhor não podemos passar e perder de hipótese nenhuma, ó Deus. Que estejamos firmes, ó Deus, se é para viver, se é para morrer, estejamos firmes no Senhor, porque dependemos de Ti, ó Deus. Essa vida é passageira, ó Deus, diante da eternidade que temos contigo. Mas age diante dos governadores, do presidente, de todas as autoridades instituídas, ó Pai, para que sejam responsáveis na utilização dos recursos, para que sejam implementados, ó Deus, e que venham salvar vidas, ó Pai. Vemos tanta situação, tanta questão política envolvida, e o principal, que é vidas, tem se perdido, ó Deus. Tem misericórdia, sei com os profissionais que estão na frente, recebendo as pessoas para os tratamentos, dá imunidade, dá, digamos, sensibilidade para com essas pessoas, dá ferramentas de trabalho, ó Deus, e que o ambiente possa ser mudado, ó Deus. E tudo isso para a glória do Teu nome. Essa é a minha oração em Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém, Senhor. Pai amado, querido Deus, ainda em Tua presença nós agradecemos o Teu amor, a Tua fidelidade, a Tua misericórdia. Sim, meu Deus. Pedimos, ó Deus, que o Senhor queira aceitar a nossa meu Senhor. oração, queira aceitar a nossa adoração, ó Deus, que ela chegue a Ti com cheiro agradável. Sim, meu Deus. Que o Senhor queira aceitar nossas vidas, ó Deus, como Senhor ovelhas do nosso. Senhor, e que possamos, ó Deus, em todo o Deus. tempo demonstrar Precisamos tanto dependência, de Ti, Senhor. confiança em Ti, ó Deus, porque o Senhor, Carecemos como tanto disse o da Teu Tua servo, tem um graça, controle de tudo em Tuas mãos. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o Teu santo nome. Essas foram as palavras, ó Deus, do salmista, levando a Ti, Deus. reconhecendo, ó Deus, a misericórdia, a providência, o amor, o livramento que o Senhor dispensa sobre a vida daqueles que servem, que adoram ao Senhor. E nessa noite, ó Deus, os Teus filhos vêm à Tua casa Deus. com os corações, ó Deus, regozijados, reconhecendo, ó Deus, que o Senhor tem dispensado muita graça sobre a vida de todos nós, de Amém. cada um de nós. Nós agradecemos, ó Deus, esse amor grandioso, infinito. Agradecemos, ó Deus, essa fidelidade. Pai amado, Pai querido, celebramos com o irmão Silvano Neto, que reconhece, ó Deus, a providência do Senhor na vida dele, o agir do Senhor na vida dele, com relação à sua formação, com relação à sua preparação para a vida profissional. E hoje ele celebra aqui, juntamente com os teus filhos, ó Deus, sobre a conquista de estar atuando, ó Deus, na formação que ele escolheu, Pai amado. Continua abençoando o teu filho, dirigindo em tudo, dando a ele sabedoria. Sim, meu E Senhor. dando direção, ó Deus, em todas as áreas de sua vida, Pai amado. Sim, meu Também agradecemos com a irmã Marta, ó Deus, como ela disse, Ó em todo Deus. tempo ela não teve dúvida que o Senhor esteve com ela, que Glória o ao Senhor teu está nome por com isso. ela, com a sua Glória ao casa. teu nome por E apesar, isso. meu Deus, das circunstâncias, ela estava Glória ao ali, teu sempre confiante, ó Deus, na tua providência. E o Senhor, ó Deus, a honrou em todas as áreas, Pai Ó amado. Deus. Nós celebramos juntamente com a tua serva e agradecemos, ó Deus, esse cuidado grandioso do Senhor dispensado à tua filha. Rogamos, ó Deus, que queira o Senhor continuar abençoando e dirigir a vida dela e de sua família em todas as áreas, Pai. E que ela possa, ó Deus, onde quer que esteja, ó Deus, esteja demonstrando essa alegria, esse gozo,
essa felicidade, reconhecendo a tua mão sobre a vida dela. Amém, meu Deus. Também pedimos, ó Deus, que queira o Senhor agir na vida daqueles que sofrem, ó Deus, na vida daqueles que estão acamados, ó Deus. Queira o Senhor levar a estes conforto. Ó Deus. Queira o Senhor levar a estes, ó Deus, a presença do Senhor. E que os teus filhos e filhas que se encontram nessa condição, ó Deus, não percam, meu Deus, de vista que o Senhor está a cuidar de todos eles. Que a tua graça está sobre todos. Que a presença do Espírito Santo seja poderosa na vida de cada homem, de cada mulher que encontra-se, ó Deus, nesse estado, nessa condição. Pedimos, meu Deus, que o Senhor seja também com seus familiares, abençoando a todos, dando, ó Deus, todas as condições, suprindo, meu Pai, as necessidades, e que tanto o acamado, ó Deus, quanto seus familiares sintam-se cuidados, amparados pelo Senhor, meu Pai, e confiem e descansem em Ti. Em especial, entregamos a vida do pastor Sodré em Tuas mãos. Rogamos, ó Deus, para que queira o Senhor restaurar a sua saúde, trazê-lo ao seu lar novamente, para que junto com sua família possa celebrar o Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem dispensado sobre a vida dele. Também Te apresentamos, ó Deus, a vida de Danilo. Pedimos, ó Deus, que o Senhor queira restaurar a vida dele, e que tanto ele quanto a sua família perceba, ó Deus, o vosso cuidado, a vossa ação, a vossa intervenção, e possa, Senhor, reconhecer essa intervenção divina na vida dele, Pai amado. Pai amado, querido Deus, rogamos pelos nossos idosos, que o Senhor esteja fortalecendo, livrando-os, ó Deus, do mal, livrando-os, ó Deus, da enfermidade, dando vigor, ó Deus, e que teus filhos, ó Deus, na sua maturidade, possam estar cada vez mais alegre e regozijado por servir a um Deus tão maravilhoso e único como o Senhor, Pai amado. Também rogamos, ó Deus, que queira o Senhor livrar todo o teu povo na face da terra, de todo mal, ó Deus, que possa estar circundando a vida de cada homem, de cada mulher que te serve. Cobre o teu povo, separa, ó Deus, não permita, ó Deus, que nenhum mal chegue à tenda de nenhum dos teus filhos, e que todos, ó Deus, saibam e confiem em Ti, e dependam única e exclusivamente de Ti. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, nós oramos e agradecemos, Senhor. Amém. Amém, amém. Bem, meus irmãos, nós, como eu já disse, estamos no mês de missões mundiais, e nós temos um vídeo de missões. Vamos passar então esse vídeo promocional. Logo depois convidamos os irmãos, o irmão Carlos e a irmã Rojane, para que a gente possa recitar o tema, divisa e cantar o hino oficial. Viva o poder de transformar. Nós queremos que você viva este poder, pois Jesus Cristo deu este mandamento. Você sabe, na grande comissão, Jesus disse claramente que ele tinha recebido toda a autoridade e por isso ele nos enviava a fazer discípulos em todos os lugares do mundo. Sim, em todas as nações. E ele nos garantia no final do capítulo 28, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, ou até o final dos tempos. Jesus Cristo está conosco, Ele é o poder. Por isso, nós podemos cumprir a grande comissão, vivendo Jesus Cristo na nossa vida, fazendo como o apóstolo Paulo falou: agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Viva o poder de transformar.
Vamos recitar o nosso tema? Vamos lá, irmãos? Viva o poder de transformar. A nossa divisa que está lá em 2 Timóteo 1:7 nos diz: pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Amém. Foi por sua graça e pelo poder do Espírito. Deus nos chamou não por obras, mas pelo seu poder. Queremos testemunhar, despertar esse dom de Deus. Do testemunho do nosso Senhor não me envergonharei. Lágrimas e aflições não poderão impedir a palavra que vence o mundo e a morte. Cristo Jesus é poder. Viva! Jesus é poder, vida para todo que crê, ao cativo, liberdade e ao mundo, transformação. Viva! Jesus é poder, vida para todo que crê, para o ferido, a cura do aflito, a esperança e para todos, Jesus é poder. Lágrimas e aflições não poderão impedir a palavra que vence o mundo e a morte. Cristo Jesus é poder. Viva! Jesus é poder, vida para todo que crer, ao cativo, liberdade e ao mundo, transformação. Viva! Jesus é poder, vida para todo que crê, para o ferido, a cura do aflito, a esperança e para todos, Jesus é poder. Jesus é poder. Jesus é poder. Amém. Amém. Glória a Deus. A irmã Meirinha, meus irmãos, está informando aos irmãos que no sábado, dia 20, às 17 horas, portanto, estará acontecendo o Desapega. E ela pede que cada irmão esteja atento para isso, porque às 17 horas será pelo Zap esse trabalho de missões, não é? E ela diz que já tem disponibilizado produtos novos e seminovos. Ela citou aqui cama, relógio, tem muita coisa boa para poder se adquirir nesse Desapega Pró-Missões, Pró-Campanha de Missões Mundiais, dia 20, portanto, próximo sábado, às 17 horas. Está aqui o aviso da irmã Meirinha. Eu quero convidar os irmãos, então, a abrir sua Bíblia agora, no livro de Atos, capítulo 9.
Nós vamos fazer a leitura do verso 36 até o verso de número 42. Atos, capítulo 9, do verso 36 ao verso 42. A ênfase, portanto, é: viva o poder de transformar. Atos 9, de 36 a 42, eu vou ler os versos ímpares e gostaria que os irmãos, os versos pares, e gostaria que os irmãos estivessem lendo juntos os versos ímpares. Atos 9, a partir do verso 36. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Ela estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 homens, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. Mas Pedro, fazendo sair a todos, pôs-se de joelhos e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. E foi isso notório por toda a Jope, e muitos creram no Senhor. Que Deus nos ajude a entender sua palavra, amém? Meus irmãos, todos nós sabemos que somos igreja do Senhor. E como igreja do Senhor, nós somos estabelecidos por Jesus Cristo nesse mundo como instrumentos de transformação moral, social e espiritual na vida das pessoas. É exatamente por isso que a gente observa algumas colocações de Jesus que nos chamam muito bem a atenção para essas questões. 4 colocações que Jesus vai fazer nos evangelhos a nosso respeito. A primeira, ele vai dizer: vós sois o sal da terra. Logo depois ele diz: vós sois a luz do mundo. E em Atos capítulo 1, verso de número 8, ele diz: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Já em Mateus 28, 19 a 20, Jesus vai complementar essa ideia, embora em situações diferentes, dizendo: e portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quando eu atentei para esses 4 versículos, então eu comecei a entender que Jesus estava dizendo através desses 4 versículos o seguinte: olha, atenta bem para o seguinte, é hora de vocês saírem, se mostrarem, afinal de contas não se esconde uma luz. Façam a diferença, porque sobre vocês já foi derramado o Espírito Santo. E Jesus continua como que dizendo para nós: sejam decisivos na vida das pessoas, preguem o Evangelho,
faça a diferença, vivam esse poder de transformar vidas ao longo da história de vocês. Agora, quando a gente olha para essas declarações, a gente fica se perguntando, mas como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou conseguir viver o poder de transformar vidas? Como é que eu serei capaz de colocar isso em prática no meu dia a dia? Aí a gente volta agora para esse texto de Atos capítulo 9, do verso 36 a 42, e aqui o apóstolo Pedro vai nos mostrar 3 atitudes. Ele não se utiliza de palavras, mas de atitudes, de comportamentos, que chama a nossa atenção para a importância, o valor que tem de eu e você vivermos o poder de transformar vidas. À luz desse texto, para que a gente possa viver o poder de transformar, Pedro aqui, através da sua atitude, está dizendo para a gente que isso tem muito a ver com a nossa disposição de servir pessoas, de ser útil a pessoas. Olha muito bem aqui os versos 38 e 39. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 homens, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. Apenas a parte A do verso 39. E levantando-se Pedro, foi com eles. O que nos chama a atenção é que assim que Pedro recebe uma solicitação, ele se tornou solícito. Assim que ele percebeu que havia alguém precisando dele, desejando a presença dele, a intervenção dele, desejando receber dele uma oração, um aconselhamento, assim que ele recebe o pedido, ele simplesmente aquece a esse pedido. A gente olha para Pedro e fica se perguntando, meu Deus, como é que um homem daquele, um homem tão simples, de temperamento tão difícil, tão instável no seu comportamento, conseguiu ser um instrumento de transformação de vidas ao longo do seu ministério? Por que eu não consigo ser assim? Ou porque eu ainda não consegui chegar a esse patamar de vida cristã? A questão é que Pedro vai nos ensinar aqui, através da atitude, que ele era alguém que estava sempre disponível para ser útil, para servir. Eu não tenho nenhuma dúvida que ele aprendeu tudo isso com Jesus. E alguém que está à disposição para servir às pessoas, é aquele tipo de gente que a gente considera alguém empático. E Pedro era exatamente alguém que havia aprendido a ser assim. Pedro era alguém que havia aprendido a se identificar com a outra pessoa, a sentir o que ela sente, a querer o que essa pessoa desejava para si. Em resumo, Pedro aprendeu com Jesus a viver essa experiência empática no relacionamento humano, porque ele aqui aprende a se colocar no lugar do outro. E quando dizem para ele, Pedro, Dorcas está passando muito mal, está à beira da morte, ele simplesmente se levanta e acompanha aquelas pessoas. Era alguém extremamente solícito. Agora, uma das coisas que a gente percebe em Pedro é que ele não estava à disposição para ser útil às pessoas, para servir as pessoas,
por imposição de absolutamente ninguém. Aquilo era algo muito natural em Pedro. Se você olhar os versos 33 e 34, ele entra na casa de Enéas, e Enéas está paralítico há 8 anos. Não diz o texto aqui que alguma pessoa tivesse pedido a Pedro alguma coisa. Não se pede a Pedro cura, não se pede a Pedro oração. Ele simplesmente vê aquele estado de Enéas e olha para Enéas e diz: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Levanta-te e faz a tua cama. E o texto diz: e logo se levantou. Verso de número 34. Na casa de Dorcas, é por solicitação. 2 mensageiros vão a Pedro pedindo ajuda para Pedro. E ele automaticamente se dispõe. Na casa de Cornélio, isso acontece por revelação divina. É Deus que fala com ele, é Deus que começa a mostrar numa visão a necessidade que ele tinha de atender às demandas da vida de Cornélio. E o que a gente percebe em Pedro é que, embora ele tendo algumas limitações humanas como eu e você, ele estava sempre disponível para o serviço. Havia uma predisposição em Pedro para ser útil às pessoas. Meus irmãos, se a gente quer transformar vidas, se a gente quer viver esse poder de transformar vidas, a gente precisa encarnar essa atitude aqui. A gente não pode apenas ter isso como um conceito formal na nossa mente. A gente precisa viver essa realidade. E quando a gente olha para a nossa cidade até, a gente percebe que nós temos inúmeras pessoas que estão carentes da nossa ajuda, do nosso conselho, do nosso cuidado, de um prato de comida, do Evangelho de Jesus que muda vidas. Há uma série de carências e necessidades que são colocadas diante de nós. E o que nós temos feito com isso? Eu não sei o que você tem feito, mas eu sei o que Pedro fazia com isso. Ele ia ao encontro dessas pessoas. Ele ia para resolver o problema dessas pessoas, porque ele se tornou, repito, uma pessoa empática para com o ser humano. Lembra do capítulo 3 do livro de Atos? Quando ele chega no templo de Formosa e à porta do templo, durante muitos anos, aquele homem estava pedindo ajuda financeira àquela comunidade evangélica, e as pessoas apenas davam dinheiro. Pedro e João olham para ele e dizem: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Pedro não era apático às necessidades das pessoas, não era indiferente aos problemas das pessoas. Pelo contrário, ele sentia a dor, o sofrimento e as complexidades que envolviam a vida de cada cidadão das cidades por onde ele passava. Mas não somente sentia isso, ele ia ao encontro de cada uma delas para tentar resolver seus problemas e suas dificuldades. Se queremos viver o poder de transformar vidas, precisamos então encarnar essa disposição de Pedro de ser útil às pessoas da nossa comunidade. Se eu e você desejamos viver então o poder de transformar vidas, Pedro vai nos ensinar outra coisa aqui no verso 40. Ele vai dizer para a gente que isso tem a ver com a forma como nós nos relacionamos com Deus. Olha o verso 40. Ele chega na casa de Dorcas. E o texto diz: mas Pedro, fazendo sair a todos, põe-se de joelhos e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. Se eu e você desejamos viver o poder de transformar vidas,
Pedro diz através dessa sua atitude que isso tem a ver com a forma como eu e você nos relacionamos com Deus. Esse é o segredo da vida cristã. Tudo na nossa vida só funciona se Deus estiver à frente. Os negócios, a família, o trabalho da igreja, os problemas que nós enfrentamos, eles só encontram a solução que precisam se Deus estiver à frente. Se Deus for por nós. E Pedro havia entendido isso muito bem, por isso mesmo, ele começou a estabelecer um relacionamento de intimidade, de profundidade com Deus. Ele sabia que esse era o segredo. Ele sabia que poderia pregar para as pessoas, mas se ele não tivesse intimidade com o Senhor, a sua pregação não surtiria o menor efeito. Até mesmo o seu cuidado para com as pessoas, para com os problemas dessas pessoas, seriam vistos apenas como um ato de filantropia, e não necessariamente como um gesto de alguém que estava completamente abrasado pelo amor de Deus e procurava amar as pessoas como seu Senhor havia amado. O que me chama a atenção, inclusive, nesse texto, é o seguinte, que quando Pedro vai orar por essa mulher aqui, esse corpo inerte, quando Pedro vai orar, ele simplesmente se ajoelha. Ele faz diferente de Jesus, e deveria ser assim mesmo. Jesus, quando ora lá no capítulo 11 do Evangelho de João, quando ele vai orar por Lázaro, o corpo de Lázaro já estava sepultado há 4 dias, já havia morrido há 4 dias. Quando Jesus vai orar, em pé mesmo, Jesus faz a sua oração, porque Jesus é o Filho de Deus, amém? Mas quando Pedro vai orar a Jesus, vai orar a Deus, Pedro se ajoelha, e ele faz isso porque ele entende que ele não é o Filho de Deus, ele é o servo de Deus. E essa é a função do servo, essa é a obrigação do servo. Pedro sabia da importância da oração, ele sabia que quando eu e você oramos, nós estamos declarando quem verdadeiramente somos. Não somos nada mais, nada menos do que servos de Deus. Apenas isso. E um servo, vai dizer o texto aqui, é aquele que se humilha diante do seu Senhor. É por isso que ele se coloca de joelhos. É por isso que ele se prostra. No meio da dificuldade, no meio do problema, Pedro não sabe necessariamente o que é que ele vai fazer, o que é que ele pode fazer. E quando ele se prostra diante do Senhor, ele está naquele momento procurando orientação de Deus para agir. Não havia poder em Pedro para ressuscitar Dorcas. Nunca houve poder em Pedro para fazer coisa alguma. Todo o poder que havia em Pedro emanava de Deus. Foi resultado do derramamento do Espírito Santo sobre a vida dele, e ele entendia isso, por isso ele não se considerava especial em momento algum. Ele não se considerava o santo apóstolo, o cabeça da igreja, nunca passou isso pela cabeça dele. Ele era apenas um servo do Senhor. E aqui ele mostra isso, humilhando-se diante de Deus, procurando orientação para agir diante de uma situação tão adversa como aquela. Quando oramos, declaramos quem verdadeiramente somos. E Pedro aqui vai nos ensinar também nesse texto, no verso 40, que somos um servo, e um servo é aquele que depende completamente do seu Deus. Aí a Bíblia diz, e orou. Ele não apenas se prostra em sinal de humilhação, mas ele ora, ele fala com o seu Deus. Porque ele entende que é a vontade do Senhor quem deve predominar na sua vida. Essa semana eu vi uma das coisas mais belas de meu sogro, pastor Edival Sodré.
Como eu já disse aos irmãos, ele quase foi para a glória. Ele precisou passar por ressuscitações. 94 anos de idade. Dificuldade para se recuperar. E o médico foi fazer uma visita para ele lá na UTI, lá no quarto onde ele estava, e ele olhou para o médico e disse: doutor. O doutor se voltou para ele e disse: doutor, quero lhe dizer uma coisa. Eu sou um servo de Deus. Há muitos anos eu tenho servido ao meu Senhor. Quero dizer para o Senhor que não se preocupe comigo. Eu sou apenas um servo do Senhor. E um servo não pode dizer ao seu Senhor o que ele deve fazer. Então eu quero lhe dizer duas coisas, doutor. Duas coisas apenas. A primeira delas: se for da vontade do meu Senhor me levar, eu verei a glória do meu Deus. Mas se for da vontade do meu Deus me deixar aqui por algum tempo, meus filhos verão a glória de Deus em mim, na minha recuperação. Isso é confiança. Isso é submissão. Não submissão a Deus no momento como esse que nós estamos aqui, não. Mas submissão em um momento onde a saúde era gravíssima. Mas a vida dele sempre esteve e continuará estando nas mãos do Senhor. Pedro sabia bem disso, que quando a gente ora, a gente declara quem verdadeiramente nós somos. E para Pedro, nós somos servo, e um servo depende do seu Deus, e por isso é que ele ora, para que a vontade do seu Senhor prevaleça naquele momento. Ele não está necessariamente impondo a Deus alguma coisa, ele está orando, clamando a Deus, para que Deus manifeste sua vontade para aquele momento. Ele entende também que um servo, ele deve obedecer ao seu Senhor. E aí eu não tenho dúvida nenhuma que quando Pedro ora, Jesus diz para ele o que ele deve fazer. E é por isso que quando ele acaba a oração, ele olha para Tabita, Dorcas, e diz: Tabita, levanta-te. E a Bíblia diz que ela se levanta. E depois se assenta na cama. A voz de comando foi a voz do seu Senhor. Ele foi apenas obediente. Ele apenas entendeu que de Deus vem o comando e de Deus vem a capacitação para o milagre. Agora, Pedro também ensina para a gente aqui, meus irmãos, nesse texto, que quando a gente ora, a gente declara exatamente em quem a gente crê. Ele cria em Jesus como o Senhor da sua vida. E embora Dorcas estivesse morta, ele sabia perfeitamente que Jesus teria condições de ressuscitar a Dorcas. Ele viu Jesus fazer isso em outras ocasiões. Ele viu Jesus ressuscitar a Lázaro depois de 4 dias. Ele viu Jesus ressuscitar o filho da viúva de Naim. Ele viu Jesus operar grandes maravilhas e ele conhecia o poder do seu Deus. Quando eu e você estabelecemos relacionamento de intimidade com o Senhor, nós conhecemos o potencial do nosso Deus, sabemos o que Ele pode fazer. E quando nós sabemos quem é o Deus que nós cremos, então nós estaremos habilitados para viver o poder de transformar vidas. É mais ou menos o que o escritor aos Hebreus vai dizer a respeito da fé. É a convicção de fatos que se não veem. Ele vai dizer também que é impossível alguém agradar a Deus se não tiver fé, porque é extremamente necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que Deus existe e que é presenteador, galardoador de todos aqueles que o amam. Pedro estabelecia essa relação de intimidade com Deus em oração. E por isso, no momento da dificuldade, ele se queda diante do seu Senhor e espera a voz de comando, porque ele entende que Deus é o Senhor da vida. Ele viu isso da boca de Jesus em João capítulo 11, verso 25. Eu sou
a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que seja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Quando um crente é capaz de absorver essa ideia a respeito de Deus, então ele vai olhar para o homem, para a mulher da sociedade, e jamais ele será capaz de dizer: esse aí é caso sem jeito. Porque ele vai entender que há poder em Deus suficientemente capaz de mudar a realidade de qualquer pessoa. Que não há impossibilidades alguma, não há pecado que Deus não possa perdoar, não há o homem mais cruel que Deus não possa moldar. Ele vai entender que o poder de Deus está acima de tudo e de todos, como o próprio Jesus afirmou: é-me dado todo o poder que há nos céus e na terra. Em João capítulo 6, 68 e 69, Pedro vai declarar que Jesus é também Filho de Deus. Quando Jesus diz: e aí, vocês vão me abandonar? Ele diz: Senhor, para quem nós iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido, conhecido, que Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Pedro sabia quem era, a quem ele servia. O poder daquele a quem ele servia. E por isso é que ele podia chegar próximo ao corpo inerte de Dorcas e dizer a esse corpo: Tabita, levanta-te. De onde vem essa autoridade? Do Senhor, a quem Pedro conhecia na intimidade, os seus momentos de oração, de busca, de clamor, de lágrimas, de intercessão. Quando eu e você, meu irmão, quando eu e você, minha irmã, nos colocamos diante do Senhor, na intimidade do nosso relacionamento com Ele, e começamos a clamar a Ele por esse derramamento de graça, de poder, de unção, de capacitação, então Deus vai concedendo a cada um de nós toda a potencialidade necessária para que a gente viva o poder de transformar vidas. Finalmente, Pedro vai ensinar para a gente uma outra questão importante. Através da sua atitude, Pedro vai dizer que viver o poder de transformar tem a ver com a nossa capacidade de nos doar. Interessante que a gente olha para a vida e para o ministério de Pedro, e que nós vemos é que Pedro foi efetivo e Pedro foi abençoador em toda a sua vida cristã. E ele foi assim exatamente porque ele se lançou por inteiro nessa missão de transformar vidas. Se você olhar bem para esse texto, Pedro havia doado a sua própria vida. Todo o capítulo 9, se você der uma lida, não necessariamente a partir do início, mas do verso 31 em diante, você vê um Pedro que está se doando. Você pergunta para Pedro onde é que está a esposa dele, onde é que está a família de Pedro. Ele havia deixado tudo isso, ele estava agora voltado, focado em Jesus, na missão que Deus tinha para a vida dele. Só uma coisa interessava a Pedro, era fazer a vontade de Deus. Meus irmãos, quando Deus encontra um homem, uma mulher, com esse tipo de atitude, Deus enche do Espírito e usa para o louvor da glória dele. Deus arrasta multidões para o reino dos céus. Deus salva vidas aos milhares. Mas Ele precisa encontrar em mim e em você pessoas com essas características. Ele doa a vida, Ele se entrega por inteiro. Isso nos faz lembrar Paulo em Atos capítulo 20, verso 24, em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu exerça meu ministério, realize o ministério que Deus me deu. Esse é o meu prazer, essa é a minha razão de viver, dizia Paulo. Pedro vivia exatamente essa realidade, mas à luz desse texto, ele havia doado o seu tempo. Se você olhar para o verso de número 32,
O texto vai dizer que Pedro está, e aconteceu que passando Pedro por toda parte. Se você olhar para o 31, você vai entender que toda parte é toda a Judéia e Galiléia e Samaria. Ele passou por todos esses lugares, compartilhando a graça de Deus. O que ele queria eram vidas impactadas pelo Evangelho. O que ele queria era vidas salvas, perdoadas pelo Senhor. Ele queria era fazer crescer o reino de Deus na terra. Era isso que importava. E por isso é que ele havia doado o seu tempo. A expressão aqui, passando por toda parte, denota exatamente o investimento que ele fez no seu tempo. Isso aqui não se faz em um dia, em uma semana. Ele percorreu regiões inteiras, pregando o evangelho da graça. Quando ele é chamado para ir a Jope, ele está em Lida. De Lida para Jope são 27,5 km. Aí você diz, é pertinho, não é? Pertinho para você que tem carro. Mas naquela época que as pessoas faziam boa parte desses percursos andando, aí você vai entender que isso denota um tempo considerável. Mas para Pedro não importava, havia uma vida carecendo da graça de Deus. E isso para ele era determinante. Essa era a razão de ser e de existir de Pedro, viver para a glória de Deus. Ser instrumento para a glória de Deus na vida das pessoas. Fazer com que o Evangelho de Jesus Cristo pudesse realmente entrar na mente, do coração, na alma das pessoas e mudar suas realidades. A sua vida e seu tempo, na verdade, pertenciam a Jesus. Se você olhar aqui, não é apenas a vida, o tempo, mas são os dons. Pedro está colocando tudo nas mãos do Senhor, à disposição da obra do Senhor. No verso 40, é o dom da cura que ele se utiliza, o dom de curar, para trazer Dorcas à vida. Mas se você olhar o verso de número 34, esse dom da cura está se manifestando. Verso de número 43, e foram muitos dias em Jope, e ficou muitos dias em Jope com um certo Simão curtidor. Muita gente havia se rendido a Jesus, muita gente creu na palavra, está aqui no verso 42. E o que é que Pedro faz? Ele fica naquela cidade durante um bom tempo. A Bíblia chama de muitos dias. Qual é o objetivo aqui? O objetivo é ensinar a palavra de Deus, é pregar o Evangelho, é discipular, é fazer com que a palavra de Deus fosse inculcada na mente de cada habitante daquela localidade. Que Pedro queria que Jesus, e somente Jesus, fosse reconhecido, adorado, aceito, recebido como Senhor e Salvador de suas vidas. O resultado disso é que no verso de número 35, lá em Lida, no verso 35, e viram-no todos os que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Todos os moradores de Lida e Sarona renderam-se ao Senhor. Ele ganha 2 localidades para Jesus. 2 comunidades inteiras se rendem a Jesus. Verso 42, em Jope, muitos creem em Jesus. E tudo isso só foi possível porque Pedro decidiu viver o poder de transformar vidas. Ele queria ser instrumento de Deus, cada dia da sua vida, para levar mais e mais vidas para Jesus. Se eu e você desejamos viver essa realidade, então Pedro diz que isso aqui tem muito a ver
com a nossa disposição de servir, de ser útil ao outro. Isso tem tudo a ver com a forma como eu e você nos relacionamos com Deus. Isso também tem tudo a ver com a nossa capacidade de nos doar para a obra de Deus, para a missão que Deus outorgou a mim e a você. Afinal de contas, somos igreja do Senhor, e Ele disse para todos nós que deveríamos ir e fazer discípulos. Então, que Ele nessa noite nos ajude não só a entender isso, mas a viver essa realidade petrina, que a gente encarne essas atitudes aqui, a fim de que eu e você vivamos 24 horas por dia o poder de transformar vidas. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a crescer sempre na graça, no conhecimento da sua palavra, vivendo sempre para o louvor e para a glória dele. Amém? Vamos convidar então um grupo de louvor para que a gente cante um minuto, encerre o culto. Vamos nos colocar de pé, ainda temos um tempinho aqui. Graça e paz, irmãos. Vamos estar agora louvando com Tu sondas. Deus é aquele que nos conhece, que nos sonda. E vamos estar cantando isso nesta noite. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim quando sondas meu coração, e tudo podes ver bem dentro de mim. Sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim quando sondas meu coração, e tudo podes ver bem dentro de mim.
Senhor, Tu nos sondas, Pai, o Senhor nos conhece muito bem. Conhece tanto a nosso respeito, Pai, que nós, às vezes, nos sentimos sem jeito de abrir o coração, porque nós sabemos que antes de pensarmos qualquer coisa, o Senhor já conhece. Tu és um Deus onisciente e nós louvamos e exaltamos o Teu nome, porque apesar de nos conheceres tão bem, mesmo assim o Senhor nos ama e o Senhor investe na vida da gente. Pai, obrigado pela Tua misericórdia, obrigado pelo Teu cuidado sobre a vida da gente. Pai, olha para cada um de nós nessa noite, pelo amor de Jesus Cristo, Pai, sonda o coração da gente, sonda a mente da gente, sonda a alma da gente. Vê, Pai, o que está errado, o que está bloqueando, obstruindo Tuas ações. Ó, Pai, arranca isso da vida da gente. Nós queremos Te adorar, nós queremos Te servir, nós queremos ser úteis ao Senhor, nós queremos viver o poder de transformar vidas. Torna-nos multiplicadores de vidas no Teu reino, Pai. Assume o controle total da mente, do coração, da vida da gente, Pai. Nos enche com Teu Espírito Santo e nos usa para o louvor da Tua glória. Dá-nos agora, meu Senhor, uma noite tranquila, Pai, uma noite guardada, protegida pelo Senhor. Faz com que, ó Deus, não somente tenhamos uma noite em paz, mas um dia de amanhã repleto da presença, do cuidado e da bênção do Senhor. É assim que nós oramos, mas oramos agradecidos por tudo no nome e para a glória de Cristo Jesus. Amém, amém. Sim, irmãos, estamos encerrando o culto dessa noite. Deus derrame suas copiosas bênçãos sobre sua vida e a vida de todos os seus familiares.